pessoal, aqui é a Kainara da Educatus e eu tô aqui hoje para um bate-papo super especial com você. Bom, a minha história ela começa muito cedo, né? Eu sou filha de professores, meu pai professor universitário, minha mãe do ensino primário e desde pequena eu acompanhava meu pai em algumas aulas na universidade, sempre tive um gostinho por ensinar, né? Desde os 13 anos eu era catequista no bairro que eu morava, então logo depois eu fiz pedagogia, queria ensinar, eu queria trabalhar em escolas, eu queria estar próximo aos alunos e aos professores, né? Eu me lembro que prestes a me inscrever para o vestibular, eu fiquei na dúvida se eu dava aula de inglês, né, se eu queria fazer letras ou se eu fazia pedagogia. Então, lembro também que eu perguntei à diretora da escola de inglês onde eu estudava e ela me perguntou: o que você quer? O que você tem vontade? E eu respondi para ela: eu quero ser dona de escola, eu quero ter uma escola e trabalhar com os professores. Então, decidi fazer pedagogia. Trabalhei nessa escola de idioma por 10 anos, uma escola renomada aqui na onde eu moro. Então, eu tinha um salário legal, eu tinha muitas turmas, eu trabalhava bastante, quase não tinha tempo, mas me sentia realizada, né? Estava feliz, super contente, mas de repente eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa. Foi quando eu comecei o mestrado, fiz a minha dissertação, né? Falei sobre os professores e logo depois eu tive meu primeiro filho, o Bernardo, e queria estar mais próximo de casa, queria ter mais flexibilidade, queria poder ter mais liberdade para cuidar da família. Foi aí que eu saí dessa escola e abri a minha própria escola, né? Logo depois de uma virou duas, hoje são 2 unidades da minha escola de inglês. Eu trabalho diretamente com os professores, né, no planejamento das aulas, no envolvimento com os alunos. Então é o que eu amo fazer, trabalhar com os professores, lidar com o dia a dia deles. Então isso para mim é crucial. A questão do empreender, não sei exatamente, né, se teria a ver com os meus avós, que sempre foram autônomos, mas um avô meu era fazendeiro, vendia leite, o outro tinha um bar. Então, assim, desde muito cedo também eu convivi com esse outro lado, né? E na minha criação, meu pai nunca me deu nada de mão beijada. Tudo que ele falava, eu tinha que conquistar, eu tinha que fazer. Então, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar por minha conta, né? Aos 11, 12 anos, pelo fato do meu pai ser um professor universitário, precisar muito de computador, a gente tinha computador em casa, coisa que pouquíssimas pessoas tinham na época, né? Então, eu fazia trabalhos de digitação, eu imprimia cópias. Então, desde muito cedo, vamos falar assim, eu sou autônoma, eu sou empreendedora, né? E com o passar do tempo, já mais tarde, aos 16, 17 anos, também pensando nisso, no que eu vou fazer enquanto não termino a escola, eu fui ajudar, na época eu namorava meu marido, eu e minha cunhada, nós decidimos vender revistinhas de cosméticos, né? A gente saía de casa em casa oferecendo, logo depois a gente resolveu mudar, fomos fazer salgadinhos para vender. Então, assim, desde muito cedo, né, esse viés empreendedor também é presente dentro de mim. Bom, vocês devem estar se perguntando, né? Kainara, mãe de 2 filhos, esposa, dona de 2 escolas, casa para cuidar, como dar tempo, como ter tempo para tudo isso? Então, realmente não é fácil e não sei se eu dou conta. Mas o que acontece é que eu tento sempre usar 2 princípios básicos no meu dia a dia: prioridade e necessidade. Então, eu observo o que é a minha prioridade naquele momento, quais as necessidades daquele momento. Então, eu vou priorizando o que eu preciso fazer, as atenções que eu preciso dar para o que de fato precisa de mim naquele momento. Então, é uma questão organizacional, né, da minha vida, vamos falar assim. Eu vou olhando pela demanda.
Então, tem dias que eu dou mais atenção para a escola, tem dia que a minha atenção está mais em casa, mas eu tento me dividir dessa maneira, indo pelas necessidades, pelas prioridades, e vendo o que precisa mais de mim naquele momento. Bom, o Educatus é um projeto que a gente vem desenvolvendo, né, com o intuito de facilitar a vida dos professores, de fazer com que eles tenham mais tempo para se dedicar a outras coisas, né, que eles gostam, que eles precisam. Então, o objetivo do projeto é exatamente esse, é ajudar os professores, facilitar a vida deles no que se relaciona, né, as ferramentas, as técnicas e atividades que podem ser realizadas tanto em aulas presenciais quanto online. Bom, o professor, ele é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, isso é inquestionável, né? Mas a gente tem que ter muita clareza com relação a esse papel, ao mesmo tempo muito cuidado para falar sobre o papel do professor, porque o professor em sala de aula, ele precisa dar ao aluno a chance e a oportunidade dele ser um agente completamente ativo no processo de ensino-aprendizagem, né? O professor jamais pode roubar a cena do aluno em sala de aula, porque quem está ali para aprender é o aluno e não o professor para mostrar o que ele sabe, né? Então, o professor ele está ali em sala como um facilitador, como um mediador, como alguém que está ali para dar um suporte para que o aluno possa se desenvolver. O nosso foco principal é no aluno. Ele tem que ser um agente ativo do processo de ensino-aprendizagem. Bom, os pais, eles têm um papel crucial, não só na educação dos filhos, né, nos estudos, mas na vida como um todo, né? Então, os pais, eles precisam ter muito cuidado quando comentam, quando falam sobre as aulas, principalmente nesse período que a gente está vivendo. A gente observa que muitas crianças estão desmotivadas, né, com as aulas online, porque realmente tem sido muito puxado para os pais. Os pais têm assumido uma função dupla em casa, né, de professores também. Então, isso tem prejudicado um pouco os alunos quando os pais não demonstram para os filhos que aquilo está sendo algo importante e que aquilo pode ser prazeroso. Infelizmente, a gente observa que muitos pais criticam perto dos filhos a forma como as coisas vêm sendo realizadas atualmente. E as crianças, mesmo inconscientemente, elas absorvem tudo isso que os pais passam. Então, o papel dos pais, ele é primordial na educação, na escola, em tudo que tange, né, que se refere à vida dos filhos. Bom, gente, agora eu vou então dar uma pausa de 2 segundos para que vocês possam se inscrever no canal, para que vocês ativem aí o sininho para receber as notificações, para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. E não se esqueçam de curtir também o vídeo. Se inscreveram? Curtiram? Então, muito obrigada! Primeiro, o aprendizado, para que ele aconteça, o aluno ele tem que estar motivado. Se o aluno não estiver motivado, o aprendizado vai demorar muito para acontecer. E como que a gente vai fazer para motivar esses alunos? Muitas vezes, esse aluno já vem motivado, ótimo. Mas e quando ele não vem? A gente precisa fazer com que as aulas sejam motivadoras para esses alunos, né? A gente tem que ter essa motivação extrínseca para que os alunos possam realmente, de fato, aprender. Porque a partir do momento que a gente tem aulas mais dinâmicas, com jogos, com atividades lúdicas, com atividades que tenham a ver com a realidade daquele aluno, com certeza ele vai se sentir muito mais próximo daquelas aulas e, consequentemente, mais motivado. Bom, eu acho que quando a gente veio para essas aulas online, houve, na verdade, um grande... a gente acelerou muito o tempo, né? A gente demoraria muito mais tempo para ter essas aulas online se não fosse a pandemia. Então, assim, tudo aconteceu de maneira muito rápida. Para que a gente possa fazer com que essas aulas online
sejam mais prazerosas, mais motivadoras, né? A gente precisa que técnicas e estratégias diferenciadas sejam utilizadas em sala de aula. O aluno ele não pode simplesmente ser um espectador na frente da tela do computador. Eu acho que isso é o principal ponto que o professor tem que ter em mente. O aluno, mesmo de maneira online, mesmo do outro lado da tela, ele continua como principal agente ativo do processo de ensino-aprendizagem. Então, em momento algum, o professor deve se esquecer disso, tá? As atividades, tudo, as estratégias, né? Existem momentos que os alunos precisam sair um pouquinho da tela, precisam ter movimento. Então, não é porque está do outro lado da tela que a gente vai considerar que o aluno simplesmente vai assistir a aula. Não, ele tem que participar, ele tem que atuar. Bom, obviamente que a tecnologia jamais vai substituir um professor, né? Na verdade, a tecnologia é um recurso que os professores têm à sua disposição, né? Temos que fazer um bom uso dessa tecnologia, temos que saber onde encontrar os melhores recursos, mas em momento algum o professor vai ser substituído, até porque do outro lado da tela está um professor, né? Então, definitivamente, a tecnologia ela é um recurso para o professor, porque ele jamais vai ser substituído. Bom, e perante a tudo isso, né, eu acho que por mais que daqui a pouco a gente volte para as aulas presenciais, o professor agora ele não tem mais como se livrar da tecnologia, né? Mesmo em sala de aula presencial, são muitos os recursos que nós podemos utilizar, é muita coisa que a tecnologia nos oferece. Então, o professor vai ter que estar cada vez mais antenado, cada vez mais por dentro, né, do que a tecnologia oferece, porque os alunos são assim. Então, para que os professores consigam acompanhar os seus alunos, né, eles vão ter que estar completamente ligados no que a tecnologia oferece, nos recursos, para que ele possa trabalhar com eles em sala de aula. Bom, e com certeza as aulas mais dinâmicas, mais inovadoras, elas fazem muita diferença na vida profissional do professor, né? Não adianta o professor ficar se lamentando. A gente sabe, é difícil ser professor? São muitas as dificuldades pelo caminho? São. É escassez de recursos? São alunos que, infelizmente, não valorizam os seus professores? Infelizmente, né? A gente vê muito isso, a gente sabe que a situação do professor é uma situação muito delicada nesse sentido, né? Mas o que o professor não pode é deixar-se levar por esse lado. Ele precisa pensar que o ter aulas diferenciadas vai fazer diferença na vida dele. E eu observo muito isso nos professores lá da minha escola, porque os professores ficam muito mais motivados a ensinar. Eles recebem comentários muito positivos dos seus alunos, elogios dos pais. Então, isso faz muita diferença para que ele continue sempre se aperfeiçoando, usando novas estratégias, novas técnicas. Eles estão sempre inovando, porque eles são valorizados por isso. Mas isso só acontece quando o professor começa a fazer, né? Essa valorização ela só vem a partir do momento que o professor está disposto a largar para trás, a deixar para trás todas as suas dores, todas as suas dificuldades e se dispõe, de fato, a investir nesse planejamento de aulas inovadoras, porque daí sim o retorno vem, ele surge e o reconhecimento, a valorização são uma consequência disso. Bom, e falando sobre planejamento, sobre as aulas propriamente ditas, eu observo que muitas vezes os professores tendem a preparar a aula seguindo muito o material didático que eles têm. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que sempre ter em mente ao planejar uma aula é que muitas vezes a gente precisa selecionar os exercícios, a gente precisa, às vezes, também rejeitar exercícios e, se necessário, a gente precisa buscar atividades fora do livro, em outros recursos, para que as aulas possam ser inovadoras. Então, o
né, um dos principais problemas que a gente observa são esses, a tendência do aluno achar que ele tem que ensinar o livro e não. O professor, ele precisa ensinar os alunos, ele precisa planejar a sua aula com base nos alunos que ele tem em sala de aula. O livro, o material didático é só um recurso, é um apoio muito importante, claro, mas é um apoio que o professor tem. O professor, ele não é obrigado a seguir exatamente o livro na ordem que ele traz, com todos os exercícios que ele traz, tá? Então, uma das coisas mais importantes que o professor precisa ter em mente é isso. Ele precisa ter as suas aulas planejadas com foco nos alunos que ele tem. E o material didático é apenas um recurso, um apoio, né, para que isso aconteça. E uma outra coisa, um outro fator muito importante é que para que o professor consiga fazer esse trabalho de selecionar, rejeitar ou incluir outras atividades, ele precisa ter em mente o seu objetivo. Então, a primeira coisa que o professor precisa fazer quando for dar a sua aula é pensar qual é o meu objetivo com essa aula. O que é que eu quero que os alunos saiam dessa aula fazendo? O que é que eu quero que eles tenham aprendido até o fim dessa aula? E com base nesse objetivo é que eu vou estruturar a minha aula, que eu vou buscar as atividades, que eu vou organizar a sequência adequada. Então, o professor, ele tem que ter esse pensamento que o foco dele é o aluno e que ele precisa sempre ter em mente qual é o objetivo da sua aula, onde ele quer chegar. Bom, eu retorno às aulas presenciais a princípio. Eu acredito que ele vai ainda se manter no formato híbrido, né? A tecnologia, as aulas online, elas não vão ser abolidas logo de início quando as aulas presenciais voltarem, né? Então, durante um período, eu acredito que ainda os professores vão precisar ter as suas aulas online, dar as suas aulas, né, com o computador e ir para a sala de aula. Então, acho que o híbrido, ele vai estar bem presente nesse cotidiano com volta às aulas presenciais, tá? E logo após esse período, eu acho que a tecnologia também, ela não vai ficar esquecida, né? Os professores, muitos professores já utilizavam alguns recursos tecnológicos, mas agora, como eles tiveram que se reinventar, esses professores dominam muito mais essa tecnologia agora, né? Uma das qualidades do professor, talvez a principal qualidade do professor, é justamente se reinventar. O professor, ele tem uma fome muito grande pelo conhecimento. Então, com isso ele busca, ele aprende e faz. Ele coloca em prática aquilo que ele aprende. Então, o professor, ele tem essa grande qualidade. E por causa disso, eu acredito que ele vai continuar utilizando esses recursos, claro, em menor escala, mas a tecnologia, ela não vai ser deixada de lado, não, quando as aulas presenciais retornarem. E, com certeza, as aulas mais inovadoras, elas auxiliam o professor para que a gente possa resgatar aquele aluno que está desmotivado, que está desanimado, né? Então, se o aluno está acostumado a aulas mais tradicionais, a modelos que ficam mais, né, presos ao material didático, e ele começa a ter aulas mais inovadoras, com diferentes, né, recursos, ele vai ficar mais interessado, ele vai se motivar mais para aprender e com certeza vai se tornar um aluno muito mais participativo em sala de aula. Bom, o maior desafio do ensino à distância é o professor conseguir mensurar o que o aluno está aprendendo, porque em sala de aula é muito mais claro para o professor observar os alunos, né? Ele está ali cara a cara, então isso faz muita diferença. Um gesto do aluno, o professor já reconhece se precisa repetir uma explicação, se ele precisa se aprofundar mais naquele assunto, ou se ele pode, né, passar para frente que todo mundo já está compreendendo. Mas no online isso é muito mais delicado, mais complicado, porque infelizmente muitas das vezes os alunos não ligam a câmera, né? O áudio só é ligado uma vez ou outra,
Então, é mais difícil para o professor avaliar esse aluno. E eu falo em avaliação não me referindo a provas, tá? Eu falo em avaliação como um todo mesmo, do professor avaliar aquele aluno, ver o seu desempenho, ver como ele está progredindo. Então, eu falo em avaliação como um processo, né? Como parte do processo mesmo de ensino-aprendizagem, e não como um fim, não como uma prova final. Então, isso no ensino online tem se tornado mais difícil. É um desafio muito maior para os professores conseguirem reconhecer, né, seus alunos, assim, à distância, em ver o que eles estão precisando, em atender mais às suas necessidades. Bom, com certeza o dia a dia dos professores não é fácil, né? Ele tem várias atribuições. O trabalho do professor não se resume a dar aulas, né? Então, além da sala de aula, ele tem o planejamento, ele tem a sua vida pessoal. Então, é todo um conjunto de fatos e que muitas vezes deixam esse professor esgotado, né? Durante as aulas, fica chamando a atenção de alunos, é complicado, é cansativo, o planejamento toma tempo, então isso toma muito a energia do professor. Bom, uma das grandes queixas que a gente recebe sobre as aulas online vem dos pais, tá? Por quê? Os pais agora, eles precisam estar apoiando os filhos em casa. Eles não simplesmente deixam os filhos na escola, né? Então, o maior problema que a gente recebe, as maiores queixas, é justamente sobre os pais terem tempo para estar próximo aos filhos nessas aulas, né? E os alunos muitas vezes também questionam, reclamam de ficar muito tempo na tela do computador, é cansativo. Então, ficar ali 1 hora, 2 horas assistindo uma aula é cansativo. Se não tiver nada interessante acontecendo, o aluno perde o foco, perde a atenção, né? Então, esse é um outro agravante. E com relação aos professores, a maior queixa vem quanto ao planejamento. É muito mais difícil você planejar uma aula online do que uma aula presencial. Presencialmente, a gente tinha muitos recursos que a gente podia utilizar, que nós já conhecíamos, né? Agora, online, não. Então, a grande dificuldade é o tempo. Os professores ficam desesperados para poder dar tempo de planejar as suas aulas, de buscar, né, na internet, na tecnologia, recursos que realmente chamem a atenção dos alunos nas aulas online. Já que, como eu falei antes, né, os alunos não podem ser só espectadores da aula. Eles precisam participar ativamente no processo.